gravar, aí eu salvo e depois eu coloco lá no Workplace, porque aí quem perdeu consegue assistir. Vamos dar mais 2 minutinhos e a gente começa? Vamos. Sim. Já até coloquei aqui. Vamos, aqui a gente está preparadíssimo. Tá com tudo no esqueminha aí, tudo bonitinho. Compartilhar. Ótimo. Vou deixar aqui também o bate-papo. Acho que a gente pode começar, né? O que vocês acham, meninas? Perfeito. Eu também acho. Então, boa tarde. Meu nome é Alessandra Reina, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje a gente vai ter mais um papo de mulher com a Laura e a Priscila. Vou comentar um pouquinho sobre o grupo, tá? O nosso núcleo aqui é Barueri. Espera só um pouquinho que uma pessoa pediu para entrar. A gente faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Barueri. A gente tem os comitês de educação, sustentabilidade, combate à violência contra a mulher, igualdade racial, empreendedorismo, inclusão de pessoas com deficiência e a parte de comunicação. No nosso grupo, esses comitês, os trabalhos são baseados nas ODS, nas 17 ODS, e o objetivo, a gente trabalha aqui com as cidades de Barueri, Itapevi, Jandira e Santana do Parnaíba. A ideia são fazer ações, né, nessas regiões, com base nesses comitês que eu comentei. Tá? Aqui. Hoje a gente vai fazer o Papo de Mulher sobre moda, uma reflexão sustentável, e com duas especialistas no assunto, a Priscila Tostes e a Laura Parisi. Tá? Aqui são algumas orientações do EBEX, vou pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo quando não estiver falando, mas a gente vai seguindo. Eu acredito que pela quantidade de pessoas a gente possa, quem quiser fazer pergunta, vai interrompendo na hora ou coloca ali no chat para a gente, eu vou ajudando as meninas aqui, tá bom? E aí vocês podem se apresentar, Priscila e Laura. Tá, vou me apresentar primeiro, né? Bom, eu sou a Priscila Tostes, de Aragão, e eu sou formada em Relações Internacionais, já trabalhei muito tempo na área de tecnologia, gerenciando projetos, e hoje eu fiz uma especialização em sustentabilidade, e também fiz uma certificação em gerenciamento de projetos de impacto social, que é justamente para poder agregar o gerenciamento de projetos e trazer melhores soluções, né, das empresas para a sociedade. Então, eu estou nesse mercado, estou trabalhando com isso e também faço outras coisas como hobby também, como astrologia, né, como tem aqui na minha descrição, que também ajuda ao nosso conhecimento pessoal, né, e assim a gente conseguir trazer melhores serviços, né, para a sociedade, conseguir agregar melhor. Eu sou a Laura, também sou formada em Relações Internacionais. Eu trabalhei muitos anos como exportação de diversos produtos
Eu sempre negociei com a América Latina, África, América Central, produtos de diversas empresas brasileiras. E eu fundei a Splend Agency, que é uma empresa que eu vendo para confecções brasileiras pacotes de fotos em destinos internacionais. Então, eu estou na linha de frente, convivendo com as confecções de moda. E hoje eu vou falar da parte de moda e consumo, dessa relação que está no nosso dia a dia, né? Com o apoio da Pri, que tem toda essa parte, escopo de sustentabilidade. Tá ótimo. Vamos lá. Priscila. Bom, eu vou fazer a parte chata da conversa, porque trazer quais são os impactos, né, da indústria têxtil e a sustentabilidade. E uma coisa que eu gosto de falar sempre é que sustentabilidade não é só um olhar para o meio ambiente, mas a gente também fala do aspecto social, ou seja, dos impactos sociais, tanto positivo quanto negativo, de uma indústria, de um setor ou de um serviço. Então, só para a gente não achar que a gente só vai falar de meio ambiente, mas a gente vai falar também dos impactos sociais da indústria têxtil. Pode passar. Bom, aí é o que eu falei rapidamente, né, os tópicos. E então dá um overview, né, um olhar geral sobre o que é a indústria têxtil. Foi a primeira indústria a ser implementada desde a Revolução Industrial, e de acordo com a BBC, é a segunda mais poluente do mundo. Então, ela só perde para a indústria de petróleo e gás. E dentro do contexto da moda, ela é responsável por toda a transformação dentro da sua cadeia de produção, né, de fibras em fios, os fios em tecidos, e aí até chegar nas peças que a gente usa hoje, também tem muitas aplicações domésticas e em outros objetos também, como por exemplo o banco de carros e essas coisas, mas o grande impacto mesmo é o nosso uso, né? Então acho que por isso é importante a gente conversar, ter essa conversa mais próxima para saber como a gente consegue também diminuir esse impacto. Quais são os impactos ambientais mais relevantes da indústria, né? Aí a gente está falando um pouco de impacto negativo. Então, é o que envolve a contaminação do solo, porque utiliza-se muito pesticidas para poder fazer a fabricação, por exemplo, de produção de algodão, quando a gente fala de fibra natural, e também quando a gente tem a poluição do solo, porque existe também a fabricação de fibras e outros que usam petróleo, enfim, outros materiais. E aí a gente também tem envolve também, ele é a terceira indústria que emite gases do efeito estufa, e também promove muito resíduo. Então, dentro da sua cadeia de produção, existe muito resíduos que decorrem, né, que são gerados através das sobras, por exemplo, de cortes para fazer as peças de roupas. No impacto social, o grande problema que a gente vem discutindo e que vem se falando cada vez mais para que a gente possa ter consciência é o que envolve os problemas de mão de obra, análogo à mão escrava, né? Trabalho escravo. Então, um grande exemplo que a gente tem disso são os trabalhos que a gente vê na Ásia, né? Indústria têxtil, as produções da Ásia. Por quê? Porque são países que têm uma legislação que é um pouco mais... não são tão... não restringem, né? É uma lei trabalhista que não apoia, né? Que praticamente inexistente. Então, eles podem e conseguem fazer de tudo sem fiscalização e controle. Próximo, por favor. Inclusive, a parte também, a gente vê, às vezes, até trabalho infantil, né, Priscila? Sim, sim. Né, às vezes sim, e até já tiveram casos até de grandes empresas que foram identificadas como corresponsáveis, né, porque existe dentro do processo, a empresa, ela contrata um serviço que ela não está fiscalizando. Então, foi identificado dentro de processos que ela
e dentro da sustentabilidade ela é corresponsável, porque ela está contratando um terceiro que utiliza a mão de obra tanto escrava quanto infantil. Então, isso é um problema social muito grave. A gente até vê aqui, às vezes, em São Paulo, né? Eu não sei se ainda tem isso, mas alguns bolivianos, né, que vieram cá, né, e acabavam ficando nessa condição, né? Trabalho aí mais de 18 horas, né? E insalubres, locais insalubres, tudo. Exatamente. E qual que é a nossa responsabilidade como sociedade, né? A responsabilidade socioambiental vai além de ser só um lucro financeiro. Ela envolve também ações que promovam a cultura e condições para que todo mundo possa trabalhar e também de uma forma saudável. Então, segundo o Conselho Federal da Administração aqui do Brasil, a responsabilidade socioambiental está diretamente ligada a ações que respeitem o meio ambiente, as políticas públicas e privadas, né, que tenham como principal objetivo promover essa sustentabilidade, ou seja, vamos nos organizar para que a gente possa, então, garantir que não haja esse trabalho escravo, para que não haja a poluição do meio ambiente, principalmente no interior, onde a gente está longe das nossas vistas, né, e onde a grande indústria está localizada, para que todo mundo se una mesmo, para que esse impacto que é inevitável, ele seja diminuído no maior esforço. Pode passar. E essa responsabilidade, o que a gente muito ouve falar, é da empresa ou do governo, mas também é nossa, porque nós somos os consumidores finais e a gente precisa também lembrar que quando a gente consome uma camiseta, por exemplo, uma roupa, uma peça, qualquer coisa do tipo, a gente vai utilizar, vai ter o nosso ciclo de uso, né, dentro da nossa casa, a gente vai lavar, e depois a gente vai dar um fim a ele. Existe uma política nacional de resíduos sólidos que, teoricamente, as empresas deveriam recolher o que a gente não precisa mais, mas a gente vê que, logisticamente, isso é muito, muito custoso e complicado mesmo de de realizar. Então, mas a gente não pode esquecer que também é uma responsabilidade nossa. Não é só do outro, é nossa também. Eu até pesquisei, Priscila, dois conceitos, né? O conceito da moda sustentável, que é essa preocupação com eu estou até lendo aqui que eu fiz minha colinha, preocupação com a produção, né? Desde fornecedores de toda a cadeia, e também a moda consciente, né? Que a consciente é o consumidor que tem cada vez mais preocupação com a questão ambiental e social. E aí ele busca produtos, né, com materiais sustentáveis, de qualidade, durabilidade e atemporais, né? Então, começa a se preocupar também a marca que ele está comprando, né? Se essa marca é sustentável, né? Se essa marca tem essa preocupação com a sustentabilidade em termos aí social, econômico, né? E o próprio meio ambiente, né? E a sustentabilidade a gente não está falando aqui não fala só de meio ambiente, né? Sim, e também então, que seja transparente com o consumidor, né? Exatamente. Bom, então aqui eu trouxe mais visual mesmo de qual é o impacto dentro da cadeia de valor da indústria têxtil. Então, o que a gente mais tem, o comum é a gente planta, né? Normalmente algodão, aí eles vão lá e a indústria faz, a gente consome e joga no lixo. E o ideal é que a gente consiga transformar essa cadeia de valor numa economia mais circular, ou seja, que as roupas, enfim, os tecidos, eles possam ser, de alguma forma, retornados a indústrias para que eles sejam reciclados, transformados e volte de novo ao uso, sem que a gente tenha que retirar isso da natureza, esses recursos, né? Sejam eles quais forem, desde do petróleo até o algodão. Um ponto importante, assim, eu não tenho conhecimento. A gente vê muito, né, os repositórios para você fazer descarte seletivo, né, de resíduos, mas o interessante é que não tem um específico para tecido, né? A gente conhece muito, né, vidro, plástico, que você coloca metal, né, orgânico aí, papel,
mas deveria ter um terceiro, um quinto, né? Vamos falar assim, colocando o tecido, né? Porque as pessoas muitas vezes acho que acabam jogando o tecido no lixo Fora. orgânico, né? No lixo Comum, comum. eu acho. Porque o que acontece, as roupas, esses tecidos que a gente não usa mais, eles não têm valor de compra, né? Então, é uma coisa que é mais consciente mesmo. Porque o vidro, todos esses outros resíduos sólidos, a gente consegue dar valor a ele. Existe uma indústria por trás que precisa disso como insumo. E o tecido ainda a gente não, dentro da sociedade ainda não tem algumas empresas que fazem essas ações, mas é muito pontual. Principalmente porque o tecido ele é muito difícil de você reestruturar para transformar ele, por exemplo, como a latinha de alumínio. Né? Existe um estudo que 98% das latas de alumínio aqui no Brasil ela é reciclável, né? Então você consegue manter essa economia, essa cadeia, né, fechada, que a gente chama de ir do berço ao berço. E o tecido não tem ainda uma tecnologia que consiga fazer todo esse processo de desestruturar e reestruturar novamente para poder usar e fazer uma peça nova, né? Sim. Aí seria mais você fazer um reuso, vou usar o termo reuso, do tecido. Né? Então, você doar e, de repente, fazer colchas, fazer alguma coisa que você dê um reuso para eles. Eu acho que o importante aqui da economia circular, né, que a gente está olhando aqui, é você ter a parte do design, né? A hora que você vai pensar no produto, né? E a gente aqui está falando do tecido, já pensar na vida dele toda e como ele pode ser reutilizado ou reciclado, né? Ou que dure para sempre, né? Que a gente possa estar sempre. Verdade. Pode passar, Priscila? Pode passar. Aqui eu trouxe uma foto de um impacto que é socioambiental. E o que é isso, né? É o despejo da indústria têxtil na nascente do Rio Jacaré, que abastece a cidade de Itatiba. Então a gente consegue ver que tem o despejo isso provavelmente é o tingimento de algum da indústria que é despejada no rio e que não é fiscalizada pelo governo. Então, assim, isso é um impacto que atinge tanto o meio ambiente, porque destrói as nascentes, mata peixe e tudo mais, e também acaba estragando a nossa água, né? O que a gente vai beber. Isso traz um impacto ambiental, porque quem não tem acesso a tratamento de água, nem nada disso, ele acaba ficando exposto a doenças, enfim, aí a gente não eu mesma não consigo nem enumerar o quanto isso causa impacto para as pessoas. E, por exemplo, tem muita gente na região do interior que vive, né, da pesca e tudo mais, e isso acaba também impactando. E, querendo ou não, isso acaba chegando na gente também aqui na cidade, de alguma forma ou em algum momento. Aí eu trouxe também essa imagem, que é justamente a nossa responsabilidade, né? Que é o final da cadeia. Que na verdade não deveria ser o final, mas acaba sendo. Que é o que a gente compra e para onde vai tudo que a gente compra e que não é usado. Então, tem a World Resource Institute, que é até da Fundação Ellen MacArthur, que é uma grande fundação que cuida de sustentabilidade na moda, londrina, né, de Londres, e eles mostram aqui que a gente tem um caminhão de lixo queimado ou enviado para aterros, que é o destino final, normalmente, a cada segundo. O suficiente que poderia preencher, por exemplo, um Empire State por dia, ou seja, o tamanho de um prédio gigantesco de Nova York, ou o suficiente para preencher a Baía de Sydney todo ano. É muita coisa. São 2 toneladas, né? Mais de 2,6 toneladas de roupas que que é desperdiçada, que é jogada fora, que vira resíduo e que vira poluição. Né? No final, é isso, infelizmente. Ô, Priscila, a gente tem uma pergunta aqui, eu não sei se, eu acho que depois você e a Laura acho que iam falar, mas qual a marca brasileira tem essa preocupação hoje na produção? Não sei se vocês quiserem deixar, a gente fala um pouquinho mais para o final.
Rapidamente, eu sei que, por exemplo, uma fábrica, né, uma empresa que tem essa preocupação em recolher esse final da cadeia, a Renner, por exemplo, eles têm um programa que você pode ir lá na loja e você devolver os jeans que você, né, calça jeans, jaqueta jeans, enfim, que você não quer utilizar, eles têm lá uma caixa que você pode devolver. Tem até eu acho que o nome do programa é Re-Jeans, né? Tá. É bem legal. E eu acho também que a C&A está implementando algo, mas eu não tenho certeza. Mas são grandes redes que estão já preocupadas com Então vou ver. Sim. isso. Eu vi também que aquilo que a gente até estava falando no começo, né? A retalhar, ela não Oi, é Célia. qualquer tecido, né? Mas na verdade ela acaba. Alô? Oi. Opa. Estamos ouvindo. Não, acho que já saiu. Que a retalhar, né? Que ela faz a reciclagem de uniformes que estão em desuso. Então é interessante, sim, né? Porque você recebe esse uniforme, então muitas vezes tem logo, esse tipo de coisa. Então a retalhar faz todo um trabalho para retirar isso e dar um uso depois para esse material, para esse tecido. Sim. Posso passar? Pode passar. E aí, até aproveitando o gancho, né, da pergunta, a gente vai falar um pouquinho da fast fashion, que é exatamente a indústria que mais produz resíduos, vou falar assim, da moda. Por quê? Porque é uma empresa que ela produz muito e muita quantidade para atender toda a sua demanda. Normalmente, a gente está falando aqui no mundo inteiro, por exemplo, que a gente conhece aqui no Brasil, a Zara, por exemplo, né? Que ela tem uma indústria central, onde existe a produção, e ela tem que fabricar para o mundo inteiro. Então, isso acaba gerando um excesso, né, na sua produção, e que depois eu pelo menos desconheço qual é a destinação final que eles dão a essas peças quando isso não é vendido. Tá. Então, esse é um problema da fast fashion. Outro problema é porque a produção deles é muito rápida. Então, eles trocam me ajuda, amiga Laura, de coleção toda semana. Então, tem muita. É justamente para que toda semana todo mês, esteja sempre comprando. E aí, nós consumidores somos levados sem o conhecimento, porque muitas vezes as empresas elas não são transparentes, né? E a gente acaba indo comprar sem ter consciência. Então, essa é um cuidado que a gente tem que olhar, né, quando a gente vai comprar, para que a gente não seja levado a comprar só porque alguém está dizendo que a gente tem que comprar, né? E sim porque a gente realmente precisa de alguma peça e escolher, entender melhor quem está produzindo essa peça. Isso não quer dizer que você não vá comprar numa dessas lojas, né? É só para você saber aonde você está indo. Nada melhor do que transparência. Mas, de modo geral, é uma indústria que vem contribuindo para esse impacto socioambiental da indústria têxtil dentro do nosso planeta no geral. É o que você comentou, por isso que é sempre importante a gente saber a transparência, né, que a empresa dá. Então, se ela se preocupa, né, com o algodão, desde a matéria-prima, como isso chega, né, o transporte. Então, a cadeia toda de produção é super importante você ter visibilidade e transparência, né? Então, a gente, como consumidor, se preocupar com isso, que cada vez mais, se a gente começa a exigir, cada vez mais as empresas vão se preocupar. Exatamente. Com isso, né? Então, e aí esse ciclo fica um ciclo positivo, né? Sim, com certeza. Priscila, tem mais uma pergunta aqui, aí eu vou fazendo aqui, acho que dá tempo ainda, pelo tempo que a gente está, consigo dar uma paradinha. Tá. É uma pergunta da Juliana: por que você acha que o retorno final da cadeia ainda é baixo? Por conta daquilo que eu comentei no início, a logística reversa é um processo que ele é muito custoso e também depende da gente, consumidor, sempre que a gente não quiser mais uma peça, devolver
essa peça para o fabricante. Então, para que a empresa consiga garantir que a peça vai ser devolvida lá para sua fábrica inicial, precisa da gente, e a gente não tem esse conhecimento, né? Então, eu não gosto de falar culpa, porque nem sempre a gente sabe de tudo, né? É impossível, mas um dos pontos que isso demora pouco feito, né? Justamente porque a indústria não consegue garantir que o consumidor final vai devolver. Mas, ao mesmo tempo, nós, como responsáveis também, né, por esse processo todo, a gente pode exigir, porque isso é uma lei, né, que a loja onde a gente compra, ela receba aquele produto que não tem mais utilidade para a gente. Então, por exemplo, as lojas de biquíni, elas já conseguem, dependendo da loja, né, que tenha essa responsabilidade, elas entendem que o biquíni não serve mais, o elástico não fica frouxo, você vai lá e devolve. Então, tem empresa, sim, que você consegue devolver, mas o grande problema é essa questão de como que ela vai garantir que o consumidor final vai devolver a peça para ele. Até porque, aqui no Brasil, culturalmente, a gente tem esse costume de passar a peça para frente, né? Então, assim, não que a peça esteja totalmente acabada para mim, mas ela pode ser usada por outra pessoa, a gente tem esse costume. E quanto mais a gente faz isso, a pessoa que está usando lá no final, mais dificilmente ou menos consciente ela é sobre esse processo. Né? Então, assim, é educação, um dos pontos, o custo da logística reversa e a consciência do consumidor. Não é só uma pessoa, na sustentabilidade não existe uma pessoa responsável, todos somos, né? Então, sim, é cultural, eu vi aqui. Cultural. E aí eu quis mostrar um pouco, né, da foto, imagens do que dos impactos sociais que a gente estava falando no começo, que é a indústria de sweatshop, que é de trabalho escravo, ou análogo a trabalho escravos, que são aí aqui a gente vê, por exemplo, e os grandes exemplos que a gente encontra quando a gente faz as pesquisas, infelizmente, são na Ásia. Por quê? Porque lá o custo de vida é mais baixo, toda a questão que a gente já falou também das leis, né, da legislação do local, e você não tem educação, enfim, por diversas razões, e acaba que é sempre um produto mais barato para se fazer lá do que localmente. Eu vi aqui, fazendo a minha pesquisa, que somente 2% do que os Estados Unidos consomem é feito nos Estados Unidos. Os outros 98% é fora. E desses 98%, a grande maioria vem da Ásia. Muitas das empresas que a gente compra achando que é dos Estados Unidos é fabricado na Ásia. Tanto que agora é lei que toda a nossa etiqueta, eu acho que isso já é lei mundial, né? Todos os países, eles acordaram em fazer essa política justamente para poder ter mais transparência da onde vêm as nossas peças de roupa. Eu acredito que isso já é uma lei aqui no Brasil. E isso é justamente importante para a gente saber de onde está vindo, para a gente ter cada vez mais consciência e ter mais poder de compra, de escolha, né? Poder de escolha. Eu quero escolher o que eu acho que é bom para mim. E aí, qual é a nossa contribuição? Rapidamente eu vou falar, porque é a Laura que vai entrar mais nesses pontos. Primeiro, a gente precisa lembrar que a nossa forma de evitar o impacto ambiental é estendendo o tempo de vida útil dos produtos que a gente compra. Seja ele uma almofada, uma camiseta, uma calça jeans. Outra forma é que a gente se informar sobre cada produto que a gente está adquirindo. Então, que a gente já falou, né? E quando for optar por tecidos PET, que hoje está tem muita gente fazendo, né, esse tipo de tecido, prefiro aqueles que não sejam misturados às fibras naturais, porque daí depois eles não conseguem refazer, porque já tem uma mistura que depois não dá para se separar. Então, até você fala, eu sou sustentável, eu compro uma camiseta PET. Ok, mas ela para ter toda aquela maciez, o que ela precisa além do PET, né? Só para ter o cuidado, não é para deixar de comprar, é só para a gente ter um olhar mais criterioso.
É o que você comentou, né, Priscila? É a importância da educação e da gente ter cada vez mais informações, né, e conhecimento Sim, do que acontece. Então, voltamos de novo a falar da transparência, né? Então, quanto mais informação, mais empresas ou organismos, né, que consigam nos passar essas informações de modo confiável, mais importante para a sociedade e aí mais importante para a empresa, porque volta, né, um retorno aí da sociedade em termos de comprar produtos cada vez melhor, né? sim. E aí a gente vem falando muito da slow fashion, né? Que é justamente o contraponto da fast fashion, que é um termo que foi cunhado em 2004 em Londres, justamente daí que veio também a fundação, que surgiu a fundação da Ellen MacArthur, que é exatamente que preza pela diversidade, ou seja, escolher produtos locais. Tudo o que a gente conversou até agora, fazer ao contrário, buscar o seu produtor local, saber o que você está comprando. Isso você contribui para tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Você não vai comprar daquela empresa que você sabe que tem essa política de comprar de empresas que fazem o sweatshop, que a gente chama, né, dentro da sustentabilidade. E manter uma produção também que todo mundo possa participar e trazer lucro para todo mundo, né? Um dos pilares também da sustentabilidade é a economia, então a gente também não pode pensar numa ação sem pensar no impacto econômico que isso vai gerar, tanto para o bem, tanto quanto para o não tão bom assim, né? E como que a gente pode contribuir? Reformando nossas peças, né, visitando os brechós, consumir de forma mais responsável. Será que eu preciso mesmo mais uma camiseta preta? Dando exemplo, né, também, e evitar, por exemplo, as fibras plásticas, né, como eu falei. E aí eu até coloquei aqui que nesse site Cycle, para quem não conhece, é muito bacana. E eles têm diversas informações de postos de coletas, tanto de lingerie quanto de meias. A Puket tem um programa legal de meias, né? Tem alguns fabricantes de lingeries que também estão recebendo, porque nós mulheres aqui, eu nunca sei o que fazer. Então agora eu já fiquei sabendo que tem um programa que recebe. Então isso é bem legal, por mais que você não precisa comprar nada, né? Você só avisa que você tem e eles fazem, dependendo de onde você mora, eles vêm recolher. Então, isso é bem legal. E aí, nesse site, a gente tem todas as informações. Interessante mesmo. Bom, aqui eu não sabia que você ia colocar, então eu coloquei de novo. Mas é a minha apresentação. E aí tem o meu arroba, né, do Instagram. Quem quiser conversar e tirar algumas outras dúvidas, eu estou à disposição. Então, tá bom. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou dar continuidade aqui, a gente vai entrar na apresentação da Laura, mas aí ou vai colocando no chat as perguntas, ou pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta também, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada a vocês. Laura? A Pri já explorou super a questão dos impactos, né? Que traz a questão da moda. E eu vou falar um pouco da relação de consumo, assim, porque como a gente foi parar nessa relação de consumo que a gente tem hoje na moda, né? Como que surgiu isso e por que hoje a gente vai no shopping e compra dessa forma? Por que é dessa forma hoje e o que vem pelo futuro, né? Pode ir para o primeiro slide. O primeiro slide é um pouco de tenta que lá vem história, mas eu adoro, porque história da moda a gente fica sabendo um pouquinho de como que a gente veio parar aqui, né? Então, no século XVIII que começou a aparecer mesmo a questão de se vestir, dos burgueses quererem se diferenciar dos plebeus,
de ter uma diferenciação de tecido. Era a lei quem podia usar tal tecido, então para a burguesia realmente se vestir de forma diferente. Era uma produção super luxuosa, super exclusiva, e continuou assim por muito tempo. Até o século XX, ainda antes da Segunda Guerra, tinha aquelas maisons que existe até hoje, né? Mas antes só existiam elas, e era muito... eu coloquei até aqui no slide a moda nasce em Paris. Então, antes, o que aparecia lá na Europa de estilo, na África, nas Américas, na Ásia, as modelistas, as modistas, as costureiras eram especialistas em copiar o que vinha da Europa. Então, vinham nas revistas de antigamente os modelos, vinham os tecidos, e aí as modistas copiavam e queriam fazer igual era na Europa. Então, imagina, olha, em um século quanta coisa mudou, né? A gente hoje tem um desfile, já tira foto, uma confecção aqui super perto já copia, é tudo muito rápido. Só que aí você vê que também não mudou tanto, assim, mudou na rapidez, só que a gente continua meio que fazendo a mesma coisa, né? Porque antes realmente surgia lá da Europa, dos modistas de lá, demorava, mas a gente sempre copiava, já tinha essa questão de ter como parâmetro a moda europeia. Eu acho que até na época copiava, independente do clima, né? O clima europeu com o clima aqui das Américas, né? Completamente diferente, e acabava, a gente vê muito aí nessa história, né? O uso dessas roupas pesadas que aqui pra gente não faria o menor sentido, né? Pois é, aqui no Brasil, na África, imagina, Marrocos, o clima era bem diferente e a gente super copiava mesmo as roupas, a moda da Europa. Tem 2 livros que eu super recomendo para quem gosta, do Umberto Eco, tem a História da Beleza e a História da Feiura, que é muito legal, esse padrão do belo, independente de se você vai passar calor, se você vai morrer querendo copiar o padrão do belo, são maravilhosos esses livros. Mas, o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, muitos desses modistas, desses da alta costura, precisaram fugir da Europa por causa da guerra, e foram para os Estados Unidos e passaram essa parte da guerra lá. Quando teve a questão da reconstrução do mundo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, teve o Plano Marshall, que teve uma injeção muito grande de dinheiro nas indústrias. Então, a gente teve a Revolução Industrial, a gente tinha meios de produção, que até a Priscila comentou também, já com a Revolução Industrial, a gente começou a poder produzir muita coisa. O Plano Marshall investiu muito dinheiro e começou a questão do prêt-à-porter, que era a clientela poder escolher uma peça e levar essa peça para casa, que até então não existia. A gente ia a gente não, né? Porque eu não sou dessa época, eu estou chegando aos 40, mas então o pessoal ia nas costureiras, na modista, no ateliê. Você chegar e poder escolher numa loja de departamento uma roupa e levar para casa era a grande novidade. Eu aconselho uma série maravilhosa que tem no Netflix, que chama Selfridges. Selfridges é uma loja de departamento de Londres. E nos Estados Unidos, que começaram essas grandes lojas de departamento, Selfridges foi a primeira loja de departamento de Londres. Mas aí eles mostram, vamos vender roupas prontas. E aí todo mundo assim, como assim? Roupa pronta? Então,
E aí eles fazendo a vitrine, é uma série maravilhosa, linda, quem gosta de venda, varejo, assim, tem muito a agregar. Super aconselho essa série. Interessante. Então, aí começou a ter essa, deixa eu ver aqui o slide. E aí começou esse movimento para estimular mais vendas, realmente, para movimentar a economia pós-guerra, né? Então foi muito rápido, porque em 1970 começou já a existir o fast fashion. Então você imagina que no pós-guerra começou a existir roupa pronta e na década de 70 começou já a existir o fast fashion. Então foi assim uma coisa insana, muito rápida mesmo. Sim. O termo mesmo fast fashion só aconteceu em 1990. Vamos mudar de slide já. Pode passar. Pode passar. Mas o termo surgiu na década de 90, mas em 70 que foi, já existiam as grandes lojas fast fashion com roupa barata para todo mundo comprar. Então, aí a gente viveu essas décadas de fast fashion, diminuiu muito a quantidade de vendas de outros tipos, das maisons, né? Claro, do que era super exclusivo, popularizou muito a questão das roupas. O fashion se tornou acessível, só que vamos dizer que a gente exagerou um pouquinho, assim. Realmente essa questão da coleção, de tudo mudar tão rápido, da gente não conseguir nem acompanhar mais esses calendários das semanas de moda que antes eram pautados pelas temporadas de primavera, verão, outono e inverno, já não era mais possível, assim, já era muito tempo você esperar a estação, você precisa vender mais, precisa gerar economia. Então, temos aí no slide essa montanha de roupa, realmente essa aquisição de peças similares em curto intervalo de tempo, todo mundo precisando de roupa. E assim, eu também tenho clientes de consultoria de estilo, né? E tem algumas peças que você olha e fala, não, isso não dá mais para usar, isso era uma modinha da coleção passada. Então, assim, quando moda também é muito questão de autoconhecimento. Quando você compra uma coisa que é a sua cara, você começa a usar isso para sempre, assim, aquilo pode durar muitos anos, aquela peça, até ela acabar mesmo. Agora, quando você compra uma coisa que é muito tendencinha, assim, só porque é uma moda que surgiu, as modas, elas são universais ou super locais, né? Às vezes tem alguma moda por causa de uma novela, que é uma coisa super local, assim, e tem alguma moda por causa de alguma coisa, uma moda que veio forte, uma questão de tendência universal. Até né, o que eu comentei lá no começo com a Priscila, né? É o consumo consciente, né? Você tem a moda sustentável e o consumo consciente de cada vez esses consumidores quererem peças mais atemporais, né? Que aí você consegue utilizar peças com qualidade, né? É o que você comentou. Não é que a gente também não possa comprar alguma coisa específica, né? Mas é o cuidado que você tem que ter com a quantidade, né? E assim, o que você está comprando, o que essa peça está te favorecendo, sabe? O que essa peça está trazendo para você? Essa peça está realçando tal parte do meu corpo, ela está sendo ótima para mim, ela está agregando. Ou então, só comprei porque achei bonita, aí chega em casa e nem é tudo aquilo, você usa super pouco. Então, é uma questão de tomar cuidado mesmo. Então, assim, a gente está num ponto que já está mega acelerado. E aí você faz aquela reflexão, mas para onde a gente vai agora? Então,
para onde a gente vai agora. Por isso que tem esse X aí no slide. Então, desde 70, fast fashion, consumo desenfreado. E aí, a gente está chegando na geração Z. Para os millennials, eu sou millennial, tá, gente? Tô ali no primeiro ano de millennial. Mas para quem é mais jovem do que eu, 2 gerações mais jovem do que eu, para quem é geração Z, que são nascidos digitais, né? Nascidos a partir de 2001. São pessoas que já estão fazendo 20 anos, já tem seu próprio dinheiro. Essa geração é uma geração que vai mudar tudo, gente. Deixa eu até falar aqui que eu fiz uma pesquisa de tendência mesmo do Google Consumer Survey, pesquisa do Google, do que é importante para essa geração. Então, assim, 20% dessa geração, eles já falam agora que eles querem trabalhar. O trabalho deles, eles querem que seja com causas sociais e ecológicas. 20%. 85% é predisposto a causas ambientais. Então, assim, 20% quer trabalhar com isso. 85% é super predisposto a essas causas. E entre as causas que mais geram envolvimento para essa geração, em primeiro lugar é família, a segunda é diversidade e a terceira é meio ambiente. Então, assim, e eu também tenho curso de Cool Hunter e tudo, né? No Cool Hunter, que é caçador de tendências, a tendência ela vem da rua, a tendência ela vem do povo, assim, da população. Ela começa a aparecer em vários lugares e aí forma uma grande tendência. E a geração, quando a geração ela pede que as empresas se responsabilizem mais, a empresa tem que se responsabilizar, senão ela não vai vender mais. Então, hoje, essa mudança de mindset vem da população, e essa geração Z vai fazer com que tudo mude. Ainda mais hoje com a rapidez que a gente tem da informação, né? Então, você realmente, uma marca, você pode fazer a propaganda positiva, mas também a negativa, né? E aí entra outra coisa. Esse negócio que você falou de propaganda é assim, antigamente a gente não tinha acesso à vida da pessoa, à profundidade da questão da empresa. A gente falava assim que tinha merchan das empresas, né? Então, um ator global lá que você gostava, ele ia lá, gravava um comercial e pronto. Você não sabia se ele realmente se identificava com a marca, você não sabia se a marca, o que ela fazia, nem nada disso. Hoje, os famosos da geração Z, eles são youtubers. O que são youtubers? São pessoas que dividem a rotina para o público deles e que são cancelados, né, com essa cultura do cancelamento, se as pessoas veem que o que eles estão falando não tem a ver, se tem alguma coisa ali que está estranha com o que eles estão falando no dia a dia, porque o nosso cérebro, ele capta de uma forma, ele entende muito bem quando a questão não é verdade, assim, quando a pessoa... o nosso cérebro, ele capta a linha reta, assim, essa pessoa é desse jeito. Então, ela sempre age dessa forma. Se dá uma escorregada, a gente entende que tudo aquilo ali era mentira. Então, para essa geração Z, a questão da verdade, se a pessoa está representando aquela marca, tem que ser de verdade. E aquela marca, se a pessoa é contra... maltratar os animais, aquela marca tem que ser contra maltratar os animais. Então, não é só ir lá e fazer o comercial de 30 segundos, sabe? É muito mais profundo que isso. Você está exigindo muito mais das empresas hoje em dia, e as pessoas com as redes sociais
tem como ficar de olho se tudo está sendo feito. A gente tem como invadir mais ali, como monitorar, verificar. Né? Você acaba monitorando, né? Exato. Aí... Novos conceitos. Ale, volta o slide, não falei para eu passar, eu falo muito. Não, só estou preocupada do tempo. Tá bom, eu vou acelerar. Não, e que essa última foto aí é do desfile da Gucci, agora do verão de 2019, que é o primeiro da marca a ser 100% carbon neutral. Então, o que acontece? 340 marcas em 2019, de Nike a Hermès, assinaram um tratado, um tratado se responsabilizando por práticas sustentáveis. Tá. Isso tudo já devido à necessidade que eles estão sentindo desses novos consumidores. Então, a gente sente que o futuro ele vai ser diferente. Pode passar para o próximo slide. Novos conceitos que estão acontecendo. O minimalismo, o que é? Ele é um lifestyle. Um lifestyle que pretende simplificar a vida, eliminando excessos e mantendo o que é essencial. Então, é um lifestyle onde você tira o que é excesso e foca só no que importa. Isso vai para coisas, então, para que ter tanta coisa? Vou ter só o que realmente é necessário. Vou pensar como gastar o meu tempo. Não vou fazer coisas que eu gasto tempo e não tem a ver com o que eu quero de prioridade da minha vida. Vou fazer só o que me é importante. Então, tem muita gente, esse novo conceito não é tão novo assim, mas esse minimalismo que veio nas últimas décadas, tem muita gente aderindo, e ele, com certeza, é um conceito que dentro da moda vai contra o fast fashion, né? Ele vai mais para o slow. Temos o upcycling. Upcycling, ele é usar com criatividade resíduos que seriam descartados pela indústria. E pode ser, eu vou mostrar até no próximo slide melhor o upcycling. E o clothing swap, que é super legal. Eu tenho um bazar de clothing swap. Vamos dizer que é a primeira... É como as pessoas começam a conhecer roupa de segunda mão. Porque tem muita gente que ainda tem preconceito de brechó. É roupa antiga. Aqui eu acho que no Brasil ainda tem, né? Bastante preconceito. Tem muito, ainda mais pessoal mais antigo. Fala que... Não vou nem falar o que é. Não gosto. Tem muita gente que fala muito mal ainda de brechó. Mas o clothing swap, ele é o quê? Quando você reúne suas amigas, sabe aquelas roupas que você usou algumas vezes numa festa, mas era uma roupa super marcante, e aí você fala, eu não vou mais usar? Aí todas as amigas levam as roupas e trocam entre si. Eu fiz o meu clothing swap, foram 20 amigas. Foi super legal, porque uma fazia propaganda da roupa para outra. Ai, leva esse vestido, ele é tão legal, eu gostei tanto dele. E eu lavei todas as roupas com sabão de coco, deixei tudo separadinho, PMG, eu dei um dinheirinho. Cada peça, todo o bazar teve curadoria, todo mundo tinha um dinheirinho. Ó, a Ju foi no bazar, ela tá escrevendo. Tá falando que você customizou. Customizei a peça. Também. Então, assim, para você não chegar e falar, nossa, vou no lugar, não sei que energia tinha essa peça antes, porque tem gente que pensa um monte de coisa. Então, foi ali só entre amigas.
E aí todo mundo saiu de sacola cheia, roupas novas, sem gastar nada. Foi bem bacana. E aí Interessante. convido todo mundo a participar de um, porque vale a pena. Legal. Próximo slide. A Ju levou roupa dela mesma embora, que eu tinha customizado, pegou de volta. Aí não vale, tem que trocar. Aqui, nesse slide, são novos conceitos de empresas. Ô, Ale, só uma dúvida do horário. A gente cai às 7? Não cai. Não vai cair, não. Não cai, mas corre. Não vai cair, não. Tá bom. Que a gente terminando ainda, a gente vai passar aquele vídeo rapidinho de 2 minutos, que eu acho que aí amarra bem o que vocês falaram, né? Tá bom. Então, aqui tem a empresa Enjoei, né? Quem não conhece ainda, é super bacana, porque todo mundo pode abrir, ainda mais agora, gente, em quarentena, abrir o armário, ver o que não está usando e pôr à venda nesse site. Enjoei, tem mais alguns também, mas você vender as peças que você não está mais usando também é uma alternativa legal. Muitas vezes, né, é um dinheiro que você tem, é um retorno, né? Porque você pode doar, né, se você quiser, para instituições, alguma coisa, mas muitas vezes você pode também ter o retorno financeiro daquelas peças que você já nem está usando mais, né? Tem só para bebê, que chama Antes de Mim, que é só para roupa de bebê. Tem muitas empresas fazendo isso, muito legal. Brechós, tem esse brechó Capricho à Toa, que é um brechó gigantesco. Eles passaram tudo para o online, tem vários brechós online hoje em dia, super bacanas. E agora também que eu coloquei aqui, ó, essas empresas que estão à direita no slide, são empresas de aluguel de roupa. Você paga uma mensalidade e aí você pode escolher as peças que você vai usar aquele mês. Então, o que aconteceu? Nesses últimos anos, a gente está num mundo instagramável, né? A gente usa a roupa para postar no Instagram. Então, você quer estar num evento, tá com uma roupa mais bacana, você quer uma peça que ela chame mais atenção, você vai arrasar com aquela peça, e depois, como você arrasou com aquela peça? Você colocou no Instagram, todo mundo já viu, aí você não vai ficar usando essa peça o tempo todo. Então, super vale a pena você alugar essa peça por um mês só. Então, você pode fazer essa Clorent, ela tem a Cleo Pires de garota propaganda, aí são peças bem instagramáveis mesmo, assim, mega casacos, mega peças de couro, coisas bordadas. Então, você aluga para arrasar mesmo e depois devolve. Tem até aquele programa, tem um programa na GNT que chama Menos é Demais, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. Você tem muitas vezes coisas na sua casa que você já nem usa, e a apresentadora dá várias dicas de brechós ou desses aluguéis de roupa, coisas desse tipo que você pode estar fazendo, né? Ou customizando, né? Cada programa, não sei, né? Ela, dependendo do perfil aí da pessoa, ela dá alguma dica desse tipo. Mas tem muita coisa para fazer. Mas, ó, eu aconselho o Clothing Swap, é muito legal. Que é o bazar com as amigas, é divertidinho. E aqui, ó, Bump Box BR. Também é aluguel de roupa, mas é para gravidez. Porque não sei quem já ficou grávida, quem não ficou, mas você mega enjoa das roupas que você usou grávida. E depois você não quer saber dela. Tipo, vou ajeitar e usar ela. Não! Então também super faz sentido você alugar as roupas quando você tá grávida e depois nunca mais ver aquela roupa. Então também é super bacana esse conceito para roupa de grávida. É bem interessante. No próximo slide tem algumas empresas que eu coloquei como case de moda sustentável. Uma
é um super case, chama Dobra. São esses tênis aí, eles custam R$ 190. E eles são feitos de papel. Nossa. É um papel especial, impermeável. Ele é um papel criado pela NASA. Olha, agora eu esqueci todo o motivo pelo qual ele foi criado para a NASA. Porque a NASA é sempre assim, né? Eles iam fazer uma torneira para tirar não sei o que de Marte. E aí não serviu, mas virou um papel ótimo. Então, ele realmente foi desenvolvido pela NASA. É, de fato, um papel que ele é totalmente absorvido pela natureza depois. Esse tênis, ele é tanto a sola dele, que é inteiro de PVC, o tênis, que é de papel, ele é inteiro absorvido muito rápido pela natureza. Então, e é uma empresa brasileira. Olha, interessante. Vale a pena entrar no site, conhecer essa empresa, chama Quero Dobra. A empresa chama Dobra, o site é www.querodobra.com.br. É super bacana. Eles recolhem todos os tênis, carteira, todos os objetos que eles têm, eles fazem eles recolhem os itens depois que você usou. Tem outros itens. É mega sustentável, mega bacana. Eles têm muitas iniciativas sensacionais. É um super case. Vale a pena conhecer. E essas aqui embaixo, Suntime e Karen Mateus, eles fazem o upcycling. Então, esse biquíni chama Greenkini. Então, eles têm a linha do Greenkini, que é em toda a coleção que eles têm. Eles pegam restos de tecidos que sobraram de cortes da coleção passada e fazem os biquínis da coleção nova, que são os Greenkinis. Então, não sobra nada. É muito bacana. Sensacional. Aí é interessante, né? Ser feito. Eles fazerem o upcycling. E a outra é a Karen Mateus também. E essas são roupas lindas, maravilhosas e super pensando na questão de moda sustentável. Porque a moda sustentável é diminuir o impacto o máximo que você conseguir, né? Então, essas são iniciativas super bacanas. E as duas fotos eu que tirei, foi a Splend Agency, que tirou lá a gente foi para Colômbia. A gente tirou em Cartagena as fotos. Que bonitas. Só um segundo. E agora só uma pincelada do que está para acontecer. Essas empresas já fazem coisas bem bacanas, sustentáveis, mas a moda ela vai trazer no futuro rápido, né? Tá tudo acontecendo, tudo muito rápido. Mais do que estética, os tecidos eles vão ter funções. Alguns a gente já entende que tem, só para entender. Tem proteção UV, tem tecido que tem vitamina para a pele. Então, no futuro, cada vez mais os tecidos vão ter esse tipo de função para o corpo. Também a internet das coisas, que foi um tema que vocês abordaram aí. Então, medir nossa cardio, monitorar o corpo, também tênis, acessórios e roupa vão poder fazer essa função. Principalmente os tecidos, em tecidos para pessoas que praticam esportes, né? Tanto a parte de tênis quanto roupas, né? Para quem pratica esporte, já tem bastante coisa nessa parte de internet das coisas. Sim. Resolução de problema. Os tecidos serão mais duráveis. A indústria está trabalhando mais para isso. Resolução de problemas. Por exemplo, o problema de criança crescendo.
Isso é uma coisa que a indústria trabalha para resolver ter formas de acompanhar o crescimento da criança, diminuição de desperdício, eliminação de materiais na produção, também é um problema que a indústria trabalha para ser resolvido, e transparência no processo produtivo das empresas é algo que está sendo feito. A empresa, esses dados têm como fonte a Aerolito, que é uma agência especializada em futuro, e o dono da Aerolito, ele é professor de futuro na NASA. É uma empresa sensacional e que estuda essas questões. E é isso. E aqui, né? Falar. Eu já me apresentei, mas quem quiser seguir é @SplendAgency, as fotos internacionais que eu faço, e Splend Consultoria, da consultoria de moda. E muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai passar agora só um vídeo para amarrar o que a gente conversou aqui, tá? Vídeo rapidinho, gente. É isso, gente. Vou agradecer a Laura e a Priscila, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser abrir o microfone. Eu queria agradecer as meninas pela live, acho que o conteúdo foi super produtivo, tá? Uma pena que não saiu o som do vídeo. Saiu o som? Não, uma pena, mas eu, assim, além de agradecer, eu queria me despedir, porque eu estou esperando um call de Londres, que eu estava aqui mandando mensagem para uma outra voluntária do nosso grupo. Meninas, parabéns, vocês foram 10. Obrigada pelo convite, adoramos estar com vocês, que gostoso. Eu que agradeço a participação de vocês, tá bom? Beijo grande. Obrigada, Simone. Vou ter que sair mesmo, vocês me desculpem, mas é que eu já adiei a conversa, tá bom?
Beijo. Tá bom. Obrigada, Um abraço. Simone. Obrigada. Tchau, tchau. O vídeo, depois então eu compartilho, né? Eu aviso aí o pessoal do vídeo, coloco o link certinho, porque para mim estava saindo o som. E aqui são alguns links, né, de umas lives que eu participei sobre sustentabilidade, depois eu compartilho com vocês, que são temas que vocês trataram, é interessante. E o índice aqui de transparência da moda, que é essa Fashion Revolution, está fazendo com algumas empresas. Né, a gente teve algumas perguntas aí de empresas que fazem hoje esse trabalho, que estão se preocupando, e esse índice é interessante. Tá bom? Sim, tá bom. Perfeito. Meninas, muito obrigada. Não sei se alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta. Aqui está perguntando se vai compartilhar. A gente vai, se vocês autorizarem aí compartilhar as apresentações, meninas, eu disponibilizo aí para o pessoal que passou os contatos. Sim, tudo é informação pública e precisa mesmo ser divulgada. Então, e aí né, a live está sendo gravada, eu vou disponibilizar no Workplace, né, do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu agradeço muito a disposição de vocês, foi muito legal. Obrigada a vocês pelo convite, espero ter agregado alguma coisa aí para todo mundo. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Lê, foi um prazer. Brigadão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.